com grande alegria que eu vou compartilhar um pouquinho sobre o que estamos fazendo. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês já estão vendo? Estão vendo a minha slide? Sim. Bom, então, dando continuidade à nossa mesa e à fala aí, né, do professor Leandro, que já nos introduziu de maneira brilhante, cabe a mim agora dar continuidade, né, com grande responsabilidade. Então, vamos passar aqui, deixa eu só me localizar. Então, vamos lá. Bom, o professor, né, já adiantou, né, só reforçando mais uma vez, né, esse papel muito importante da farmacopeia como um todo, em especial a nossa querida farmacopeia homeopática, né, de padronizar todo esse processo de preparação, manipulação, né, e qualidade dos medicamentos. Mas com que intuito, né? Qual o objetivo principal disso? Né? É promover o quê? Que esses medicamentos com qualidade, eles sejam reprodutíveis quanto ao seu efeito, né? Então, de forma geral, a farmacopeia ela vai, né, tratar, né, nos seus diversos capítulos essa questão da qualidade, não só, né, dos insumos farmacêuticos, das matérias-primas, dos medicamentos, mas também tornando-se, né, um guia no processo de manipulação, né, dos procedimentos gerais e um instrumento para que a agência regulatória do setor, né, que no Brasil é a Anvisa, possa, de fato, regular esses setores envolvidos nessa manipulação, nessa produção de medicamentos homeopáticos. E com essa regulação né, diante desse instrumento oficial, né, sempre com esse foco de ter esses medicamentos com qualidade, reprodutivos, que o objetivo final é essa promoção da saúde. Bom, e de modo geral, o Leandro citou, né, algumas farmacopeias homeopáticas pelo mundo afora. O professor Tavares até destacou, né, o papel do México. A gente vai falar já de algumas coisas interessantes que tem na farmacopeia mexicana. E, de forma geral, a farmacopeia ela vai expressar, né, um nível científico, tecnológico e de desenvolvimento de inovação de um determinado país. Então, ela é um instrumento muito importante. Então, aqui só um slide para fins didáticos, para quem não é farmacêutico e está nos assistindo. Então, a farmacopeia ela vai abranger toda essa cadeia de produção do medicamento, que a gente inicia aqui pela esquerda, né, desde o ponto de partida, que pode ser uma droga vegetal, ou uma droga animal, ou mineral, né, que são os 3 grandes reinos que a homeopatia, né, abrange como origens possível, além de outras origens, como os bioterápicos e outros de origem química. Então, ela vai envolver não só esses pontos de partida, essas drogas, né, mas como lá todo o seu processo, né, de formação das formas farmacêuticas derivadas a partir da produção de tintura-mãe, quando no ativo insolúvel, ou da trituração, quando no ativo insolúvel, né, e dando seguida aí às dinamizações, produzindo as nossas formas farmacêuticas derivadas e, por fim, as nossas formas farmacêuticas de dispensação. Então, aqui é só um esquema para você ver que tem toda uma cadeia de manipulação e na nossa querida farmacopeia ela vai abranger, tá, todas essas etapas aqui, ok? E aí, num contexto histórico, né, a nossa primeira edição foi lá em 1977, como o professor Leandro comentou, 20 anos depois, né, tivemos a primeira atualização, seguida, né, de uma terceira em 2002, com 34 monografias. Há 10 anos atrás, nós tivemos a terceira edição, que é essa edição preparada pelo comitê, né, que o professor mostrou aí os integrantes do comitê técnico temático de homeopatia, que nessa última edição, de 10 anos atrás, ela contém 82 monografias, tá? E cabe, né, à nossa agência nacional que regula o setor de medicamentos, que no Brasil é chamada Anvisa, através
um trabalho em conjunto com a comissão, né, permanente de revisão da farmacopeia brasileira, que os professores aqui fazem parte, o professor Tavares, o professor Leandro. Eles, a comissão permanente, né, em parceria com instituições de pesquisa, instituições de referência, universidades, né, eles buscam sempre essa atualização, revisão, de forma para fortalecer esse instrumento, que acaba representando, né, um nível de desenvolvimento do país. Tá? Então, de forma que esquemática, né, cabe à Anvisa, através do comitê permanente, que tem os seus respectivos comitês específicos, né? Então, o comitê técnico temático de homeopatia, que produziu aqueles produtos que nós acabamos de ver na apresentação anterior, com o professor Leandro, né, compostos lá por diversos representantes da sociedade, tanto da academia, quanto do setor regulado, quanto do setor comercial. E aí eles se debruçam, né, para fazer sugestões de inserção, modificações, né, um comitê consultivo, né, e fazer algumas propostas. E dentre as propostas mais recentes foi essa inserção de novas monografias. Por quê? Quando você abre a atual edição, a terceira de 2011, né, ela contém lá no início uma lista contendo 569 medicamentos mais utilizados na homeopatia, né, hoje no Brasil. E apenas 82 monografias, né, descritas lá. Então, a gente tem esse gap, essa diferença muito grande. E essa diferença justamente nos aponta essa necessidade de aumento, né, de novas monografias, né, para a gente estreitar um pouco diminuir, reduzir essa diferença. Ok? Então, um dos grandes desafios atuais, né, a nossa fala aqui vai ser justamente para vocês que estão nos assistindo saber o que a gente está fazendo para trabalhar em torno disso, né? Então, a gente está trabalhando não só para a produção de novas monografias, mas revisão de alguns capítulos gerais, né? Eu tive a oportunidade, durante algum período, né, atuar como ad hoc no comitê, onde a gente começou a discussão também de inserção de algumas formas farmacêuticas novas para a nossa farmacopeia brasileira, mas que já estão descritas em outras farmacopeias homeopáticas de outros países. Então, a gente está aqui com esses dois desafios, né? Então, falando um pouquinho, antes de falar das monografias, a discussão, né, em relação às formas farmacêuticas, as atuais, que eu descrevo aqui nesse slide, né, que a gente tem as líquidas na forma de gotas, ou dose única, ou na forma de formulações, temos as sólidas, que também são bem populares, e nós temos os glóbulos, os tabletes, os comprimidos, as fórmulas sólidas, que já estão atualmente lá previstas, né? Toda a sua manipulação, preparo e dispensação. Temos as semissólidas, que aí nós temos os pós, supositórios, os cremes vaginais, os géis, as pomadas, os linimentos, as preparações nasais, oftálmicas e as preparações otológicas. Essas já estão lá. Mas será que já são suficientes? Então, nós fizemos uma pesquisa, uma aluna aqui da farmácia da UFRJ, ela fez esse levantamento em outras farmacopeias homeopáticas, comparando a nossa para saber quais são as outras formas farmacêuticas. Então, como o professor Tavares destacou, né, que o México tem também uma grande importância na sua farmacopeia homeopática específica, a gente observou que, em termos de formas farmacêuticas, a farmacopeia mexicana, né, homeopática, ela tem um número bem maior de formas farmacêuticas comparada à nossa brasileira, tá? Que tem um número menor, mas ainda assim é maior do que a indiana, do que a americana e do que a francesa. Mais especificamente, quais seriam essas formas que ainda não estão previstas na nossa e que agora seria um momento, né, da gente avaliar, inserir, propor? Aqui eu destaco, né, algumas
que aí, no caso, seriam as loções, suspensões, emulsões, os adesivos transdérmicos, as soluções injetáveis, que ainda não tem na nossa, mas já estão previstas nessas outras compêndios oficiais, tá? Então, nesse momento, a gente tem, né, essa intenção, diante dessa diferença, né, de começar a rever também essa parte dos textos, de propor essas inserções, né? Obviamente, numa etapa inicial, isso depois passa por consulta pública, passa por revisão do CTT, então tem várias etapas até que, de fato, isso seja publicado numa nova edição. Mas para vocês acompanharem o estado da arte, o que está sendo discutido agora, né? Então, a proposta é que a gente inclua, né, a parte dos adesivos transdérmicos, dos cremes vaginais, das pastas e dos aerosóis, tá? Aqui eu trago alguns exemplos, apenas para fins didáticos e não para propaganda comercial, tá? Não tem nenhum conflito de interesse, só para vocês verem, de uma forma geral, né, algumas formas farmacêuticas homeopáticas que já estão no mercado e ainda não estão previstas no nosso compêndio, mas que já estamos trabalhando, buscando essas diferenças para fazer a proposta dessa inserção. Então, temos já observado, né, os sprays aerosóis, aqui eu trago um exemplo, os adesivos transdérmicos, algumas suspensões, né, emulsões. Então, são produtos que estão aí pelo mercado externo, né, que a gente vê e que falta, aí já tem essa demanda e a gente já está buscando essa inserção, né? As soluções injetáveis, as pastas, os aerosóis, tá? E aqui, né, os cataplasmas, que são essas pastas para ser aplicado também de forma de uso externo, as loções, só alguns exemplos para fins, né, didáticos para vocês, que eu sei que nem todos são farmacêuticos, mas para vocês conseguirem acompanhar. Então, essa atualização, né, embora o princípio de preparo, de dinamização, ele é único na homeopatia, né, ele é antigo, como inovar, né? A gente surge várias perguntas, né? O processo original hahnemanniano de preparo, né? Como inovar ele, né? Mas as perguntas são ótimas porque elas nos levam ao conhecimento, né? Nos levam a gerar conhecimento. Então, como que podemos inovar? Será que podemos otimizar algum processo, trocar algum equipamento, ver uma nova avaliação de qualidade, né? Tentar uma outra forma farmacêutica, tá? Mantendo aquele princípio, né, de produção, mas fazendo essas adequações, essas inovações, tá? Mas de modo que o quê? Que você garanta, né, que o setor, que o profissional responsável, né, no caso farmacêutico, garanta a qualidade, né? E, obviamente, se falar em qualidade, você tem que ter reprodutibilidade. Para você reproduzir isso de forma eficiente, você tem que controlar todas as suas variáveis, né? Então, quando você fala em controlar variáveis que possam modificar o seu produto, você tem que pensar em padronizar. E quando você, né, pensa em padronizar, aí te remete a um método oficial, né? E aí os métodos oficiais estão descritos nos compêndios. Então, os compêndios, eles têm essa importância de padronizar o método, que num país continental como o nosso, como o Brasil, você garantir que no sul vão fazer uma preparação igual vão fazer no norte e assim afora, e você ter medicamentos de qualidade no mercado. Então, essa é a importância desse instrumento que é a farmacopeia. Em relação às novas monografias, né, que é o que estamos fazendo agora, como que isso se dá, né? Como que é feito em termos práticos essas novas monografias? Então, a Anvisa, que é o órgão, né, responsável, como eu já falei anteriormente, ela faz convênios, né, termos de execução descentralizada em colaborações com universidades ou com centros de excelência. Especificadamente, nessa quarta edição, né, a Anvisa ela fez um termo de execução descentralizada junto da UFRJ, que é a minha instituição, né, a nossa instituição aqui, da professora Carla e de vários que estão aqui presentes, né? Foi celebrada em 2018
onde o laboratório coordenador, tá, dessas novas monografias é o Laboratório Multidisciplinar de Ciências Farmacêuticas, que é um dos organizadores desse evento, para executar e, obviamente, em colaboração com outros laboratórios para a fase interlaboratorial. Então, nós destacamos o Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da UF, o Laboratório de Controle de Qualidade de Fármacos e Medicamentos, que é um centro de referência também, e a nossa querida Universidade Federal do Paraná, que é a nossa grande parceira, a professora Jane, que já vai contar para vocês como que ela tem auxiliado nesse trabalho. Então, de forma geral, né, nós temos a primeira fase, que é a aquisição desse material vegetal para ser trabalhado, né? E depois uma segunda fase é, de fato, desenvolver todos os experimentos, as análises na bancada, e elas estabelecidas pelo laboratório coordenador, ela vai ser reproduzida, né? Na fase interlaboratorial, para ver a reprodutibilidade desses métodos, se eles se repetem em outro equipamento, com outro analista, em outro lugar, em outro dia, tá? Para ver. E, por fim, fazer uma proposta, né, de minuta, de texto, para que depois isso vá à consulta pública, receba críticas, ou elogios, ou propostas de ajustes, né? E depois o CTT vai avaliar, reformular e, por fim, mais à frente, publicar. Então, tem um grande caminho até sair nossa quarta edição, mas nós já avançamos bastante, tá? Então, só recapitulando aqui, na atual terceira edição, que tem 85 monografias, ela tem lá a sua parte, né, geral, descrevendo lá os testes de análise, os métodos de preparações e as monografias propriamente ditas, que vão ter os respectivos ensaios, né? Então, aqui eu cito alguns exemplos, né, de monografias que estão sendo trabalhadas, como a Simicifuga racemosa, que a gente usa, né, as raízes, a Mamelis, que a gente usa as folhas, né, a Sambucus, que a gente usa as flores, né, lembrando aqui, né, de acordo com o nosso mais recente formulário homeopático, eu também tive a oportunidade de participar, né, que a Simicifuga já encontra lá descrita, né, que é auxiliar para o tratamento, né, do climatério, né, que é a fase da menopausa, a Amamelis, utilizada aí para alívio de sintomas de hemorroidas e varizes, o Sambucus, né, para alívio daquela tosse seca. E aí, aqui só 3 exemplos que eu cito de algumas monografias que a gente está trabalhando. E para iniciar, de fato, um grande desafio é comprar esse material vegetal, adquirir, né, achar fornecedores no mercado nacional que sejam qualificados. Mas lembrando que Hahnemann, né, ele estudou as plantas lá na Europa, né, e a maioria das plantas homeopáticas, a maioria é europeia, né? Então a gente tem uma grande dificuldade de encontrar ela aqui no Brasil, né? E isso foi um problema imenso, né? Então, o nosso mercado nacional, a gente teve uma escassez de fornecedores, né? Então a gente teve que expandir, buscar outros fornecedores fora, né? Como esse peixinho pular da sua própria casa, do seu próprio mercado nacional, para tentar buscar fornecedores no exterior. Isso, a professora Carla Landino, que está aqui na sala, né? Ela se esforçou muito, se debruçou muito sobre isso, e tivemos muitos impeditivos de legislação, de contatos, de datas, exigiu muita perseverança, né? Aqui eu citei apenas alguns, sem propagandas comerciais, mas apenas para vocês terem uma noção, né, de onde a gente conseguiu encontrar, a maioria na Alemanha, com 2 fornecedores alemães, né, a DHU e a Rego, e um fornecedor suíço, e aqui no Brasil a gente conseguiu com a Santos Floras, mas a gente tentou, né, outros fornecedores na Índia, não conseguimos, por processos de logística, de regras de importação, tá? Então, aqui foi um grande desafio e fica aí, né, essa questão para a gente pensar o porquê temos poucos fornecedores
de droga vegetal de uso homeopático, né? Por que não temos incentivo? Porque temos poucos? Então, fica essas perguntas no ar, que o objetivo da nossa fala é vocês saírem daqui cheio de perguntas, porque as perguntas nos movem a buscar conhecimento, tá? Então, aqui, né, obtido essas plantas, né, depois de muito sacrifício, a gente vai para a preparação das tinturas mães, né, que é uma forma, um derivado vegetal, né, proveniente de um processo extrativo, né, onde a gente tem um solvente aqui, numa solução hidroalcoólica, que vai dissolver lá as substâncias contidas no interior daquele material vegetal, com o nosso ativo vegetal, mas a gente trabalhou também com ativos do reino mineral, tá? E aqui está esse processo esquemático, mas ele está descrito na farmacopeia, né? Como fazer essa tintura mãe por maceração. Então, a gente deixa o contato, esse vegetal com o álcool durante 15 dias, agitação ocasional, depois a gente filtra, certo? E sucede as análises. Mas e agora? Quais os testes a serem usados, né? Quais os testes melhores, métodos de análises mais avançados, mas que funcione na bancada? Então, a gente partiu para um outro momento de se debruçar nas principais farmacopeias homeopáticas internacionais e buscar os principais métodos de análise para cada uma daquelas plantas, né? Ou daqueles insumos ativos também mineral que a gente trabalhou. Então, aqui é só um exemplo, né, de uma planta, por exemplo, da Actaea racemosa. A gente fez, né, uma revisão bibliográfica, né? Então, fizemos várias tabelas comparando cada farmacopeia francesa versus americana, versus indiana, versus a mexicana, versus a alemã, tudo, quanto ao teor alcoólico, a parte da planta utilizada, as características de escrita, os testes de identificação, para que a gente pudesse fazer esse estudo e saber por onde, de fato, começar, né? E as diferenças foram muitas, que eu trago só um exemplo, né? No caso da simicifuga, a gente vê que nas diferentes farmacopeias tem descritos teores alcoólicos diferentes, tempos de maceração diferentes, tá? E isso aqui tudo a gente teve que pesquisar de forma efetiva qual seria, né, os melhores parâmetros, né? A Sambucos também, um outro exemplo, que também, novamente, né, reforçando, né, essa grande variabilidade das características dos parâmetros, né, diferentes escritos nas diversas farmacopeias. Então, leva a gente a pensar, né, na harmonização desses compêndios também, leva a gente a pensar nesse outro desafio. E aí aqui, depois de pronta a tintura, né, a gente tem desafios maiores. Aqui eu trouxe o exemplo da questão do doseamento, né, da questão dos métodos de determinação de teor dos ativos. Então, um exemplo rápido, só para vocês compreenderem, né, às vezes por exemplo, nesse caso do acônito, né? Então, eu vejo um método de doseamento interessante numa farmacopeia, mas ele não é, às vezes, para o mesmo órgão, ele não usa a mesma concentração, tá? O critério dele também é diferente. Então, e aí? O método parece ser mais fácil, parece ser mais efetivo, mas o scope dele, né? Ele às vezes, para outro órgão vegetal, para outra faixa de concentração. Então, são muitos parâmetros que a gente tem que se ater na hora de fazer. Outros desafios, como na monografia dos glóbulos, que também, assim como os vegetais, eu comentei da carência de fornecedores, os glóbulos inertes, nós temos uma carência também enorme de produtores, né, de glóbulos inertes no Brasil. Então, para a gente fazer a proposta de inclusão de novos testes, como o teste de uniformidade de massa, uniformidade de conteúdo, e às vezes pela carência de fornecedores, né, que estão adequados, né, com os métodos atuais, que são um pouco mais iniciais, né, que a nossa proposta é atualizar, inserir mais métodos. De que forma fazer isso
para que também não entre numa escassez total, né? Será que eu vou aumentar o rigor a tal forma de que eu feche as únicas fábricas de produtores de glóbulos? Então, tem que ter toda uma reflexão, né? Todo um equilíbrio aí, um pensar em que desdobramentos isso pode ter depois, para vocês terem uma noção dos desafios, né, que a gente passa. Então, feito, né, esses testes que eu comentei, os doseamento, o preparo da tintura mãe, tem outros testes nas monografias, aqui é só um print de uma monografia de uma espécie vegetal, né, que tem as suas partes, tanto da descrição da planta, que a Jane nos ajudou muito nisso, ela vai falar agora, quanto a preparação da tintura mãe, que eu comentei com vocês, os testes de identificação, que são diversos, vai variar para cada espécie vegetal, seguidos dos testes de pureza, né, e a parte que é bem específica da monografia homeopática, que é essa parte das formas derivadas. Ok? Aqui é um exemplo de um ativo do reino mineral, que aí já vem também a sinonímia, mas o nome químico, a descrição, os testes de identificação, pureza, dosagem e também as formas derivadas. Tá? E quanto aos resultados? Bom, infelizmente, esse ano a Anvisa lançou uma nova resolução, ela é bem fresquinha, ela é de 2021, em que ela destacou para a gente, né, que ela tem os direitos autorais sobre a divulgação desses resultados. Então, tem uma restrição, né, de não poder mostrar os nossos dados brutos. Mas eu trouxe para vocês a fala dos desafios, do que estamos fazendo, do que estamos trabalhando, para vocês verem que a quarta edição, né, ela está sendo pensada e trabalhada, tá? Então, os resultados a gente não pode divulgar por a questão de direitos autorais, tá? Mas nós estamos trabalhando para determinar, né, nessas monografias que nós estamos em execução, né, os parâmetros mínimos de qualidade, e já estamos na fase dos ensaios interlaboratoriais, tá? E qual o nosso intuito, né? Quais são as contribuições finais, né? São muitas contribuições nessa parceria, né? Esse já é o último slide, por causa do meu tempo. Quais são as grandes contribuições, né? De fazer um convênio desse porte, né? Eu mostrei vários desafios aqui para vocês, né? Quem já trabalhou sabe como é, vocês que estão assistindo podem imaginar, mas também tem as contribuições, tem as partes boas, né? Das pessoas da equipe, né? Que trabalham nesse desenvolvimento, elas recebem um treinamento, um conhecimento, uma qualificação, né? E ao final a gente consegue, né, estabelecer os parâmetros de qualidade, né? Sempre com essa vista na qualidade final do medicamento e o produto final, né, que vai ser uma edição atualizada, né, e fornecer aí um material atual para todos os profissionais e setores envolvidos aí com os medicamentos homeopáticos. Então, agradeço a atenção de vocês, é um grande prazer estar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição e vou passar a palavra para a nossa querida professora Jane. Muito obrigada a todos.